Sejam bem-vindos, meus caros amigos, a mais um ponto de encontro e já vamos aqui com 20 e tal episódios, meus caros amigos, nesta segunda temporada e hoje temos aqui um convidado muito especial, aqui o Sr. Padre Tiago. Como é que está, amigo? Bem disposto, obrigada. Aqui está o seu padre, foi o padre que fez o meu casamento, o seu padre que me casou, o Sr. Tiago. Pedro, como estás, amigo? Tudo bem, boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, depende da perspectiva. Um grande crente e contador de anedotas sobre as igrejas de Monte Gordo. Seu Rui, como é que está? Uma testemunha de Jeová também aqui. Começas bem. Só testemunho ao Ocidente. Só testemunho ao Ocidente. O padre, está pronto, amigo? Vamos entrar aqui para uma conversazinha, sem polémicas, ou talvez sim. E você é um padre super descontraído e quero começar por aí, que é a igreja, a religião, por aí fora, sempre foi algo que era muito fechado. Você traz aqui um ânimo leve, ou sim muitos padres que trazem um ânimo leve e diferente, que eu acho super importante para aproximar os jovens para o que é a religião. Sente que há uma mudança neste momento para poder, se calhar, aproximar mais as pessoas e tornar um bocadinho mais leve a religião, porque antigamente parecia que é um assunto muito sério, não se pode brincar lá dentro, não se pode fazer, continuar a manter sério, mas tentar levar uma leveza. Você sente que hoje em dia há um bocadinho mais abertura nessa situação? Não sei se está a perceber o que eu estou a dizer. Sim. Eu, em primeiro lugar, eu sou quem sou, diferente de todos e igual a todos. No fundo, o que nós procuramos todos é a mesma realidade que é Jesus. Mas o que eu procuro sempre é aproximar aquilo que é a nossa crença das pessoas. E procuro sempre ir ao encontro das pessoas, quer nas situações mais positivas, quer nas mais negativas. Sabendo que a religião, num tempo, foi visto como algo sofredor, que nós tínhamos que carregar, agora estamos perto da Páscoa, a cruz em cima das costas, mas eu não vejo assim. Eu vejo que a religião deve ser fator de alegria, de convívio, no fundo de fraternidade, e é isso que eu procuro transmitir aos outros. Mas pode olhar para mim, não, isto não é televisão, faça conta que as câmaras não estão. A gente estamos a conversar uns com os outros e aquilo está a ser gravado. E percebi o que é que quer dizer. Mas acho isso super importante, é quando vejo uma criança ir a uma igreja, se for tudo muito sério, muito chato, podem não, se você tornar um meio termo, que a gente consegue equilibrar, e você acha que faz esse trabalho muito bem, que é equilibrar. Há momentos que tem que ser sério, outros momentos não, mas deixar levar a missa se calhar um bocadinho de uma forma mais leve, para se calhar as pessoas... distinguir os públicos, sim, claro. Isso é importante, distinguir para quem estou a falar. Eu sei que muitas vezes tenho uma linguagem que não quero ser presunçoso, mas não é acessível a todos, e eu procuro desmistificar, descomplicar a linguagem e não tornar a linguagem, porque a linguagem é sempre uma fonte de mal-entendidos. E portanto, se a linguagem que eu procuro, que eu transmitir, for uma fonte de bem-entendidos e não de mal-entendidos, eu acho que estou a cumprir um bocadinho aquela que é a minha missão. E uma pergunta, Sr. Padre, e acha que isso é uma tendência, neste caso, que você é uma exceção à regra, que tem essa abordagem diferente, ou isto poderá ser uma tendência desta nova geração de padres que estão a aparecer, padres mais jovens, que o seu padre é um jovem, para aquela geração mais antiga, pronto, que se calhar um pouco mais reservada, não digamos assim, mas pronto, mais... É uma falsa modéstia ser eu a avaliar isso. Certo. Agora, eu tenho colegas que têm uma forma de estar com as pessoas também muito positiva, muito boa, muito extrovertida. Tenho outros, efetivamente, que encaram o sacerdócio como algo eu ali e o povo aqui, que não é essa a minha forma de estar. Mas há de tudo. Eu não queria dizer falsa modéstia, dizer que eu sou diferente dos outros, que não sou, mas há colegas meus mais jovens que também conseguem nesse caminho, e há colegas meus mais jovens que vão num caminho mais tradicionalista. Exatamente. Porque hoje estamos numa fase, a nível social, de cisão. E, portanto, o que é que traz a cisão? Traz a reação.
E, portanto, as reações que vão surgindo, para umas pessoas trazem medo, e há padres que vivem no medo, e há padres, que é aquela forma que eu procuro estar, que vivem de forma tranquila, natural, que se vestem de forma natural. Quem me conhece sabe que eu sou das piores pessoas a vestir, e era assim antes de ser ordenado padre, e sou assim depois de ser ordenado padre. Eu visto aquilo que tirava de manhã do guarda-roupa. Nunca me preocupei. Portanto, eu procuro estar na naturalidade. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa natural. Pronto, eu, por exemplo, eu estava fazendo essa comparação nessa linha, por exemplo, aqui em Monte Gordo, os padres que ultimamente passaram aqui, o padre Nuno, e o outro padre que também fazia aqui parte da paróquia, que também era jovem, como é que se chama? Era o padre Nuno, o padre Adelino também colaborou. O padre Adelino também. Mas pronto, estes padres, o padre Nuno também era assim dentro da sua linha, também mais descontraído, também era mais jovem, por isso a minha pergunta, se isso é uma tendência, que eu acho que se for uma tendência, é positiva. É uma forma de estar, eu acho que é uma forma de estar, cada um tem a sua forma de estar, o padre Nuno também era mais descontraído até na sua apresentação, o que cativava muita gente. Eu sei que há muita gente que foi cativada pelo padre Nuno, e isso é positivo. Eu não acho que seja o salvador nem da igreja, nem de Monte Gordo, nem de Castro Marinho. Sou o que sou. E o padre Nuno também cativou muita gente para a igreja, não tenho dúvidas disso. Mas é o que está a dizer, né? Não está a dizer que são melhores ou piores. Acho que nesta nova geração vai funcionando um bocadinho melhor, porque sim, mas as coisas mudam e é natural, e cada um tem a sua maneira de estar, mas a juventude cada vez está mais afastada da religião, e talvez assim, desta forma, poderá cativar pessoas a aproximar-se mais. E é a forma mais natural de conseguirem isso, porque de uma forma séria se calhar vai afastando cada vez mais as pessoas, e eu sinto muito que pessoas como vocês são necessárias para isso. Diziam os antigos que as coisas sérias se dizem a brincar. Eu nem sempre tenho um melhor sentido de humor, mas procuro brincar também com as coisas sérias. Nós, muitas vezes, muitos colegas meus, muitos padres, têm a tendência de fazer os outros carregar com uma cruz do sofrimento, da dor, de que isto da religião é um balde de lágrimas. Eu procuro que não seja. Porque a religião efetivamente não é um balde de lágrimas. A religião deve ser para cada um de nós uma fonte de felicidade. Porque nós nascemos para ser felizes. Nenhum de nós nasceu para sofrer. Todos nós nascemos para ser felizes. Claro que em certas alturas da vida há muitos acontecimentos que fazem com que a felicidade não pareça estar ao nosso alcance. Mas nós nascemos para ser felizes. Eu procuro que a religião também seja uma fonte de felicidade e não de infelicidade. Se for para ser infeliz, se o nosso culto for para nós sermos infelizes, há algo que está mal. E agora a pergunta assim, antes de... E você tem que idade? Eu vou fazer 40 no próximo mês de junho. 40. E quando é que decidiu que era este o caminho? Quando é que decidi que era? Que era este o caminho. Olha, eu desde pequenino, a minha família foi sempre dando indicação, havia umas coisas que eu gostava muito, eu desde criança, eu não posso falar desde pequenino porque não sou muito grande, mas desde criança sempre participei na paróquia, na catequese, era acólito, portanto, estas coisas mais próximas da religião. E sempre foi dito que eu podia ser padre, mas eu tive um grande sonho. E por isso é que às vezes as pessoas interpretam mal as minhas homilias, porque eu tinha o sonho da política. E então na adolescência dediquei muito à política. Essa pergunta para si. Eu dediquei muito à política na adolescência. Fui presidente da Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Básico e Secundário, portanto quando andava aí no 11º. Militei numa juventude partidária. Portanto, e nessa juventude partidária houve um ano que eu fui tudo, desde do núcleo residencial, que é a freguesia, até aos órgãos nacionais. Portanto, na adolescência este sonho de ser padre adormeceu, digamos assim. Reativou-se quando eu fui para a faculdade. Portanto, eu antes de ir para o seminário estudei Geografia na Faculdade de Letras do Porto, e este sonho, fruto de eu começar a participar em encontros de universitários católicos que havia lá no Porto, e depois de um rapaz da minha terra, da minha paróquia, ter sido ordenado padre,
e eu fazer parte da comissão que organizou a missa nova dele. Pronto, começou novamente o sonho a despertar. Depois foi uma longa caminhada, cerca de 10 anos, até ser ordenado padre. Não acabou o curso? Geografia acabei. Acabou o curso? Sim. Porque eu tinha aqui esta pergunta para si e já tocou nesse assunto. Fiz 4 anos. A política e a religião é compatível? É compatível, como tudo na vida é compatível. A política e a religião são compatíveis, porque a política e a religião são compatíveis no sentido em que, quando nós encaramos a política com uma preocupação pela polis, que é a tradução da palavra grega de cidade. A religião, nomeadamente a Igreja Católica, tem uma dimensão que se chama doutrina social da Igreja. O que é a doutrina social da Igreja? É a aplicação prática daquilo que nós escutamos no Evangelho, daquilo que nós escutamos como sendo a doutrina que os papas, ao longo do tempo, foram expressando, e aquilo que nós chamamos, que não vamos estar para aqui a querer traduzir, porque senão tornava o programa chato, aquilo que nós chamamos a tradição. Portanto, disto tudo nasce a doutrina social da Igreja, que é a aplicação prática. E se nós olharmos a política como uma aplicação concreta do bem comum, então a religião e a política casam. Se nós encararmos a política apenas como uma questão partidária, de ideologias, aí a religião e a política já têm que estar mais distanciadas. É nesse sentido. Agora, eu acho, sou da opinião, sempre fui, que a religião e a política têm muito a dizer uma à outra. E quando as pessoas me criticam por eu falar de política, eu não levo a mal, mas continuo a achar que a religião tem muito a dizer à política, no sentido de apelar ao bem comum, à dignidade da pessoa humana, à solidariedade, e a política tem muito a dizer à religião, na medida em que a chama para se preocupar com a cidade. Pronto, agora vou fazer a pergunta desta forma. Visto que estamos agora estamos aí à porta das eleições, um cenário, não sei se em algum país, neste caso algum país católico já aconteceu, uma figura forte na igreja, alguma figura forte em algum país, ou se conhece algum caso desses, que possa ser um candidato político, por exemplo, que se já aconteceu, se é possível? Possível é. Eu não queria pronunciar nomes, que acho que isso é o menos importante. O mais importante é as convicções. O mais importante que nomes é as convicções. E, portanto, há pessoas católicas que se empenharam fortemente naquilo que é a vida política da cidade. Se formos à Itália, temos muitos exemplos, a começar por Aldo Moro, que foi um forte interventor político, a partir precisamente da doutrina social da Igreja. Há vários nomes. Em Portugal temos vários nomes que já morreram, portanto, se olharmos a Francisco Sá Carneiro, ele começou precisamente por a dimensão humanista para depois fundar um partido. Há outros exemplos que não vale a pena estarmos aqui a explorar. Era mas nesse sentido. Há muitos exemplos de católicos que se expressam na política. Isso é positivo. Agora, o que não é positivo é extremarmos posições. Os radicalismos nunca foram positivos. E a palavra radical quer dizer ir à raiz. Ir à raiz. E, portanto, nós não podemos extravasar aquilo que é do campo religioso para o campo da política. Exato. Pô, São Padre, fala bem, pô. Vou gostar. Só por curiosidade, mas porquê geografia? Olha, porque fui enganado. Pois há muitas dessas coisas. Fui enganado. O meu sonho era sociologia. Mas diziam-me na altura que aquilo não tinha saída nenhuma. Depois história também não. Eu gosto muito de história. Leio sobretudo da história portuguesa. Tenho mais ligação, se calhar. Da história portuguesa, gosto muito de história. Enfim, olha, por várias circunstâncias do tempo, fui para a geografia, que também gostava muito. Agora, foi um curso que eu não voltaria a frequentar, porque é um curso que eu pessoalmente não gostei. E talvez isso tenha empurrado um bocadinho para o seminário. Não gostei de frequentar o curso. Uma pergunta, e ainda voltando aqui atrás num tema. Estava falando na indumentária. Eu não sei o nome, o termo certo, se calhar até vou dizer alguma asneira, que os padres usam, o colarinho, como é que se chama? Cabeção. O cabeção. O seu padre Tiago não usa, e pronto, os novos padres, muitos já não usam, mas qual é o simbolismo de... O cabeção tem a ver com a castidade, com
Porque nós entre os padres temos duas distinções. No meu caso, no caso Padre Nuno, e de há muitos anos de Monte Gordo, Castro Marinho, do Conselho de Vila Real e do Conselho de Castro Marinho, são padres religiosos. O que é um padre religioso? É um padre que vive em comunidade com outros padres. E nós, no nosso caso concreto, somos 4. Vivemos em comunidade, vivemos 4 padres. Isso é o padre religioso, que faz 3 votos. O voto de pobreza, de não ter nada seu, mas pôr tudo em função da comunidade. O voto de castidade, ou seja, de ser casto, de não ter qualquer relação conjugal, nem conjugal, nem fora de conjugal, com ninguém, portanto ser livre. E o voto de obediência, obedecer aos superiores. E aos padres diocesanos, que vivem sozinhos, estão na sua paróquia, vivem sozinhos, e portanto estão no seu trabalho, na sua paróquia. Eu não uso cabeção, não é que eu tenha nada contra o cabeção, não uso por não usar. Não é uma coisa que para mim tenha muito significado, mas tem o seu significado, que é o símbolo da castidade, isto é, da pessoa ser casto, ser célibe, viver o celibato. Eu não sabia que era esse tem a ver com a castidade. O significado. E tocando nesse assunto, por exemplo, no celibato, há outras religiões, por exemplo, que o celibato não é obrigatório nos padres. Na nossa religião, na religião católica, é obrigatório. Mas há casos de padres que voltam, decidem, durante a vida decidem que aquilo não é o caminho, apaixonam-se e deixam de ser padres. Há muitos casos desses. Tenho vários, sim, conheço vários casos. Eu fui a um casamento aqui há dias, em setembro, de um caso destes. Alguém que foi meu colega de turma, depois foi ordenado padre e a determinada altura achou que o caminho não era por ali. Isso é positivo. Quando a pessoa descobre qual é o seu verdadeiro caminho, qual é o seu verdadeiro lugar, isso é muito bom. E quem dera que todos nós soubéssemos qual é o nosso lugar onde nos podemos realizar, onde podemos, como falava há pouco, ser felizes. Exato. Porque quando mesmo nos casais, há casais que nunca descobriram verdadeiramente se o marido ou a esposa são a pessoa ideal para eles. E isto pode gerar alguma infelicidade. E nos padres é a mesma coisa. Nos padres há homens que se ordenam e depois descobrem, olha, afinal não era por aqui, era por outro caminho. E então há essa permissão, pedem ao Papa, pedem a Roma, dispensa de todas as obrigações sacerdotais e casam. Eu fui aqui há tempos a um casamento desses, de um ex-padre. Exato. Mas você acha que é possível, por exemplo, como é que está agora a percentagem de padres? Está escassa? Está diminuta, estão aqui na Diocese do Algarve, nem se fala, está muito diminuta. Há muitos fatores, mas está muito, é uma percentagem muito diminuta e sobretudo muito envelhecida, que também é um problema, não é só da igreja, mas é um problema da sociedade. Você acha possível, no futuro, terem que mudar essa regra para poder haver padres? Essa regra, no rito, que não é o nosso, é permitida. Por exemplo, há um padre em Setúbal que casou. Que casou. Porquê? Porque não é do rito latino, é do outro rito. Portanto, ele, antes de ser ordenado padre, namorou, fez o discernimento dele, casou, depois foi ordenado padre. É ucraniano. Veio da Ucrânia estudar para Portugal, foi meu colega de turno, veio da Ucrânia estudar para Portugal, aqui fez os seus estudos, fez o seu discernimento, namorou, casou, foi ordenado. E neste momento pode celebrar missas em Portugal, porque já foi autorizado. Portanto, isso é possível noutras latitudes. É isso que eu estava a dizer. Na nossa latitude ainda não chegamos aí, mas é algo que não está esquecido, é algo que há muito tempo vem sendo amadurecido, vem sendo discutido. Claro, ainda não chegamos aí. Não sei se será para o nosso tempo que vamos chegar. Mas creio que estamos a fazer caminho. Eu acho que
a longo prazo vai acabar por ter que tomar essa decisão pelo Se bem escassez. que há algo que nós temos que também ter presente. Nós, quando fazemos uma avaliação de alguma coisa, temos que perceber o contexto. E, por exemplo, na Igreja Anglicana, que é uma igreja forte na Europa também, a Igreja Anglicana permite os padres, os pastores, não são padres, chamam-se pastores, casados, e nem por isso aumentaram as vocações. Pois, é isso que eu ia dizer, Nem pode por isso, funcionar ao portanto, contrário. Não é taxativo. Pode não ser essa a razão. Não é taxativo que um padre casando Pode aumentar... aumenta ou não aumenta o número de sacerdotes para as comunidades. Nós temos agora uma figura que é pouco conhecida, mas também existe, há uma vocação na igreja, que é os diáconos permanentes. Os diáconos permanentes são casados e, portanto, podem fazer algum serviço do que a gente chama do ministério. Podem batizar, podem casar, podem celebrar alguns sacramentos, só não podem celebrar a Eucaristia e confessar. Isso é só o sacerdote. Os diáconos podem fazer funerais, podem fazer outras coisas que estão intimamente em comunhão com o sacerdote. Portanto, não é essa questão dos padres casarem ou não é assim tão Sim. preto e branco. Mas pode ser uma razão para aumentar um bocadinho. Não? Pode, mas agora, pode. quero lhe dizer Nas igrejas protestantes não aumentou. Qual é a razão mesmo do celibato? É uma razão, tem a ver com história. Isto é, na Idade Média, até à Idade Média, os padres podiam casar. Só que depois começou a surgir muitas questões relacionadas com abusos de poder das famílias, das esposas, dos filhos, mau testemunho, porque o padre tem que dar um bom testemunho na sua comunidade, nomeadamente em questões económicas, em questões morais e noutros campos. Portanto, daí, até à Idade Média era possível casar. Depois houve essa descredibilização e o Concílio de Trento, então, no século XV-XVI, então pôs essa norma, o padre célibe, ou seja, que vive sozinho, que não partilha a relação conjugal com ninguém. Então foi a partir daí. Certo, então pode ser a mudança passado muitos anos até, ou não? Há mudanças de paradigmas, a história é uma... Estamos a aprender, eu não sabia que a história está sempre em evolução e é natural. Hoje em dia, se calhar a me falar à minha avó do casamento dos padres era algo que ela nem sequer concebia. Claro. Hoje em dia, as pessoas já vão tendo outra leitura da história e quem sabe, se bem que os papas nos últimos tempos têm fechado a porta, mas pode vir algum que abra. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Não sabemos. Neste caso, o Papa Francisco, que pronto, eu que não percebo muito, ou com uma opinião muito leve que tenho sobre o assunto, mas parece-me ser um Papa que também quebrou aqui algumas barreiras e abriu aqui um pouco as mentalidades naturalmente, no Vaticano. Fez o trabalho dele, em algumas coisas abriu portas, noutras fechou, abriu novas mentalidades, pronto. Claro, fez o trabalho dele. Agora, nesta matéria concreta, não decidiu nada, permanece tudo como estava. Ok. Permanece tudo como estava. Tens mais algum tema, Pedro? Eu queria fazer aqui uma perguntazinha também, que gostava de saber a diferença, porque o seu padre às vezes usa um pouco estes dois termos, entre o que é a fé e a devoção. A devoção parte muito da emoção. Isto é, a fé tem que ser racional e emocional. Eu tenho que dar, São Pedro na sua segunda carta, diz que, falando ao povo daquele tempo, diz que é necessário dar razões da esperança e da esperança e da fé. Eu tenho que dar razões da minha fé. Ao contrário, a devoção é mais do ponto de vista emocional. Também tem racional, mas é muito mais emocional do que a fé. A fé exige a razão e exige a emoção. Uma fé meramente racionalista também pode não ser muito positiva. Uma fé puramente emocional também pode não ser positiva. Portanto, a fé tem que ter este equilíbrio entre a razão e a emoção.
Ao contrário, a devoção pode ser só emoção. Há muita gente na paróquia de Monte Gordo, infelizmente, essa pergunta, Monte Gordo, você chegou a Monte Gordo, pronto, já está aqui há alguns anos, acha que Monte Gordo, pronto, as pessoas são muito crentes à imagem da Nossa Senhora das Dores, acha que Monte Gordo tem mais fé ou mais devoção à Nossa Senhora das Dores? Tem mais devoção, naturalmente, tem um amor que tantas vezes não sabe explicar, mas que é positivo, é um amor positivo, porque diz muito da mãe. Nossa Senhora das Dores é a nossa mãe, e nós temos uma relação com a nossa mãe, que nem sempre sabemos explicar, mas é mais do fruto da devoção. Porquê? Porque depois, durante o ano, eu uma vez disse uma coisa que até foi replicada aqui numa entrevista aqui há dias, que foi o seguinte: a mãe não se visita só uma vez ao ano, visita-se ao menos todas as semanas. E há pessoas que não visitam a mãe todas as semanas, visitam uma vez ao ano na procissão. Apenas, isto é da pura devoção, que fé, cada um tem a sua naturalmente, mas que é preciso também pôr as coisas nos seus devidos compartimentos. E agora, pronto, falando aqui neste tema, na paróquia que o seu padre está agora, que é Monte Gordo, para quem está a ouvir. E Castro Marinho. Mas especialmente Monte Gordo encontrou uma paróquia. Monte Gordo, digamos assim, a população de Monte Gordo tem algumas especificidades. Acho que é uma vila especial. É a tua? Mas para o bem e para o mal, muitas vezes difícil também. O que é que tem a dizer sobre estes anos já que está em Monte Gordo e como é que conseguiu, ou pronto, o que é que lhe diz a sua alma sobre Monte Gordo e sobre a população de Monte Gordo? Monte Gordo é uma terra especial, é uma terra que eu gosto muito, é uma terra que me acolheu bem. Claro, eu fui ao longo do tempo introduzindo algumas novidades ou procurando algumas coisas que estavam menos bem, equilibrá-las, mas eu creio que Monte Gordo é uma terra que tem, do ponto de vista da sua realidade paroquial, interessante, e sobretudo há uma dimensão que eu gosto muito e aprecio muito. Há muita gente que não vai à missa, não vai a nada, mas tem muita consideração pelo seu padre. Isso é muito interessante. Porque mesmo que estando fora de qualquer contexto paroquial, o seu padre é o seu padre. E isto é muito interessante. É algo que eu aprecio muito. Mesmo não esteja presente, respeitam muito quando... Sim, mesmo pessoas que não põem os pés, mesmo pessoas que até frequentam outros cultos. Nós temos algumas igrejas protestantes ali presentes, mesmo pessoas que frequentam outros cultos têm muito respeito e consideração pelo seu padre. Depois o que dizem dele é indiferente, mas o respeito que têm pela figura parece muito interessante. Agora outra pergunta, por exemplo, estava dizendo que se calhar as pessoas não vão tanto ou não visitam tanto a igreja, não são tão presentes como se calhar o seu padre gostaria, mas por exemplo, eu acho que há uma comunidade grande de miúdos em Monte Gordo nas catequeses. Eu não sei, pois, em comparação com outras paróquias, mas para a população de Monte Gordo e do que conheço a realidade, eu penso que a percentagem é alta. São à volta de 80 crianças que frequentam a catequese desde o primeiro ano até o último. Eu não sei o número, e espero te responder com seriedade a essa pergunta, teria que saber exatamente quantas crianças tem Monte Gordo, que não sei. Mas mesmo assim, para os tempos hoje em dia, eu acho que é uma porcentagem alta. Bem alta. Sim, Monte Gordo naturalmente tem... Quando passo por ali vejo muitas crianças mesmo... Tem, graças a Deus. É um trabalho... Temos boas catequistas também temos boas catequistas, pessoas que conhecem, que se preocupam, que estão presentes, que procuram. Ainda agora temos a preparar, da parte mais, digamos, da catequese paroquial, 11 adolescentes que vão a Roma no próximo mês de agosto. Do caminho neocatecumenal, que também está presente na paróquia de Monte Gordo, também temos 9 que se estão a preparar para ir a Roma ao jubileu com o Papa. Portanto, há algum trabalho também que não é meu, mas que é também da comunidade paroquial, pessoas que trabalham intensamente pela paróquia de Monte Gordo. Isso não é bom não esquecer. Eu vou-lhe dizer uma coisa, sem tirar mérito nenhum ao que o seu padre está dizendo e às pessoas que o seu padre está referindo, eu acho que isso é cultural e faz um pouco parte
da cultura das pessoas de Montegordo, que por mais que a pessoa não vá à igreja, tu pelo menos a primeira comunhão tens que fazer, vai lá. Isto não é só em Montegordo, isso é em todo lado. Porque infelizmente... Mas em Montegordo, eu porque passei por isso, por exemplo, não me foi incutido, não, Pedro, vais para a catequese, mas a primeira comunhão vais fazê-la. Mas isso é muito pouco, porque é quase como a gente quando está eu não sou pai, mas aquelas refeições, tu que és pai, sabes isso melhor do que eu. As crianças vão comendo com a idade, vão aumentando a sua gradação de comida. Começam pelas papas, depois vão... Nossa, padre, ainda continuei porque eu chumbei na entrega da Bíblia. Depois, agora, é bom... Não, mas nas cidades grandes já não acontece tanto isto como eu estou a dizer. Nestas cidades pescatórias, em todo lado. Não é só continua a manter. É que não é só aqui. Eu Agora, não acredito que um casal de jovens jumento que seja longe da igreja diga a mesma coisa hoje em dia. Numa cidade de Lisboa, com a confusão toda, não, tens que ir à catequese. Acho que a porcentagem é muito menor do que nestas terras pescatórias, que são mais carentes ali. não tenho dados É para difícil dizer para podermos também irmos por porcentagens, não é? Agora, mas é por isso que ele está dizendo que podem nem ir sempre, mas têm sempre a sua crença ali de... O que é importante é que vão. Eu digo, não podem ir 20, vão 15, não podem ir 15, vão 10. Mas o importante é que vão. Por exemplo, nós temos um grande adversário em Montegordo, que é o futebol. Exatamente. É um grande adversário. E agora está a passar para raparigas. Antigamente o futebol é só um desporto de rapazes. Agora diz também a rapariga também joga o vídeo sempre para esses lados. Diz que são mais grandes guarda-redes. Isso é verdade. Mas sabe porque é que eu não continuei na catequese? Porque até a fazer a primeira comunhão, tudo bem. Depois, era mais 2 anos para fazer a entrega da Bíblia. Sim. Naquela altura. E, entretanto, os anos vão passando e o futebol ia ficando mais sério também. Pois. O que é que acontece? Missa ao domingo de manhã tinha jogo. Ao sábado à tarde era o dia de brincar com os amigos. E aquilo, quando chegava ao fim, quando se começava a aproximar a etapa, é que eu fazia aquele forcinhozinho para não faltar e à catequese, etc. Só que eu fiz 1 ano. Fiz 2 quando chegou ao ano as motas passam e fazem... Quando chegou ao ano da entrega da Bíblia, o padre, que não me recordo quem era, disse não, o Pedro não faz, que o Pedro lembra-se que anda na catequese só a 1 mês de fazer a etapa. O Pedro, se quer fazer a etapa, repete para o ano outra vez o ano. E o Pedro não repetiu. E o Pedro... E o que é melhor? Nunca mais apareceu lá. E o que é melhor? Agora, fazer ou nunca mais aparecer lá? Agora, o que é que acontece? Perderam se calhar um miúdo que tinha sido crismado. Não se sabe a história nunca se repete. Provavelmente tinha sido. Não se pode fazer. Pronto. Mas a história foi essa. Eu nisso sou mais flexível. Porquê? Porque entre fazer nessas condições ou não fazer, o que é melhor? Nós às vezes podemos estar a afastar pessoas da vida cristã que mais tarde podem desabrochar. Claro que não estou com isto a dizer que tudo é válido. Uma pessoa que não vai lá o ano todo. Exato. Agora, tem que haver um meio termo. E eu acho que eu procuro incutir que as catequistas de Montegordo, de Castro Marinho, procurem um meio termo. Isto é, nem tudo nem nada. Um meio termo. E o meio termo, quando se encontra, é muito bom, que é para as famílias. Ainda hoje estive a conversar em Montegordo, vieram alguns pais, o que me deixou uma alegria muito grande. É nesse sentido, de procurar que as pessoas se vão aproximando lentamente. É esse equilíbrio que é mesmo muito importante. E quero dizer que aqui o Pedro seguiu o futebol, mas você tem que ver que a religião mais forte em Portugal é o futebol. E estávamos aqui por um caminho que nunca mais saímos daqui. Porque a palavra religião quer dizer religar, voltar a ligar. Portanto, falta saber o que é que se volta a ligar depois com o futebol. Tenho uma pergunta, agora que estamos aqui neste programa especial de Páscoa e estamos, hoje é esqueci-me de avisar que nós estamos a gravar na semana de Páscoa, é por isso que convidámos aqui o seu padre. Exatamente, estamos e agora aqui, hoje é terça-feira Santa. E eu vou-lhe fazer aqui uma pergunta. Porquê é que Jesus Cristo tem no calendário da Igreja Católica, tem um dia para nascer e não tem um dia certo para morrer? É uma pergunta que tu fazes e que muita gente faz, mas tem que ver com, primeiro, a Páscoa tem a ver com o dia de Carnaval, certo. E o dia de Carnaval tem a ver com o dia de Natal, certo. Portanto, a Páscoa é sempre móvel, porque tem a ver com estas datas, certo. E portanto, nunca tem um dia certo.
Depois tem a ver com uma outra questão que se chama 14 Nisan, que para explicar aqui íamos demorar algum tempo. E tem outra questão, mesmo as igrejas cristãs, portanto nós sabemos que o cristianismo está dividido em 3 grandes ramos, os católicos, os protestantes e os ortodoxos. Os ortodoxos foram os primeiros a fazer a cisão no século XI, depois os protestantes fizeram a reforma no século XV com Lutero e mantiveram-se os católicos. A palavra católico quer dizer universal. E mesmo entre estes ramos, o dia de Páscoa não é o mesmo. O Papa Francisco tentou, e o Papa Bento XVI também, que o dia de Páscoa fosse o mesmo para todas as tradições cristãs, para todas as 3 grandes, os 3 grandes ramos do cristianismo, digamos assim, os protestantes, os ortodoxos e os católicos. Ainda não se conseguiu unificar, a data ainda não é a mesma. Mas tem a ver com isso. O dia de Páscoa tem a ver com o dia de Carnaval. E o dia de Carnaval tem a ver com o dia de Natal. Dependendo, se calhar uma segunda, uma terça, uma quarta. A Páscoa é sempre 40 dias depois do... É mais um bocadinho. Depois de contarmos bem ao pormenor, é mais um bocadinho. Porque os domingos estão dispensados. Pronto, então vamos fazer a pergunta. Há dados na Bíblia que confirmem que Jesus Cristo nasceu a 24 de dezembro? 25. Nós celebramos a 25. Ok, no 25. Não há uma data, não há uma concordância com essa data total. Okay. Agora, chegou-se a essa data por questões também do calendário, tem a ver com os solstícios, com os equinócios, com essas coisas todas. Foram ver a astrologia, através da astrologia, uniformizou-se essa data, o 25 de dezembro, que tem a ver também com os equinócios, com os solstícios, com essas coisas todas. Pronto, conseguiram chegar a essa data. E na data da morte é móvel, nós sabemos que tem a ver com o Carnaval e depois com a Quaresma, mas ao fim e ao cabo também não... Jesus, quando vai a Jerusalém, morre, ia para celebrar... Jesus era judeu. Não nos podemos esquecer que Jesus era judeu. E quando vai a Jerusalém, vai para celebrar a Páscoa judaica e vai para celebrar a festa dos ázimos. Portanto, a Páscoa e os ázimos. E depois, celebramos agora no Domingo de Ramos, como é que Jesus é aclamado, antes de entrar em Jerusalém, por aquele povo, e por isso é que vem a tradição dos ramos, porque Jesus era aclamado com ramos de oliveira, por isso é que nós celebramos o Domingo de Ramos, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas se era com ramos de oliveira, porque é que usam ramos de palmeira? Porque a palmeira é maior, é mais vistosa. Portanto, tem a ver depois... Claro que isto há letra, mas os ramos pequeninos, que as tuas filhas levaram para casa, todos eles têm oliveira. Okay. Todos eles. E em Monte Gordo fizemos, temos lá aquelas oliveiras à volta da igreja, e em Castro Marinho também, todos eles têm oliveira. Portanto, os ramos de oliveira, as palmas, também fala palmas, etc. Depois, em Monte Gordo, há a tradição do caminho neocatecumenal, onde houver na caminho neocatecumenal também fazem com as palmas, etc. Tem a ver com a tradição deles, a chamada Palma da Vitória, que há de levar à vida eterna. Mas Jesus vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa e a festa dos ázimos. É o que nos diz o Evangelho, que é a grande fonte. A nossa grande fonte são os 4 Evangelhos, chamados canónicos. Depois, lá é aclamado, lá é condenado e lá acontece tudo aquilo que vamos celebrar, a instituição da Eucaristia, a última ceia, o lava-pés, que era um gesto tradicionalmente, ainda hoje, judaico, mas que depois se transformou como grande momento de serviço que Jesus presta aos seus apóstolos, e a paixão que nós celebramos na sexta, culminando com a ressurreição. Porquê é que nós celebramos a Vigília Pascal? Porque a Vigília Pascal é a grande festa onde nós celebramos a luz que é Jesus. E as mulheres, diz-nos o Evangelho, que de manhã, muito cedo, foram ao sepulcro. Porque ao sábado, os judeus não podiam fazer nada. Ainda hoje é assim. O sábado é um dia muito importante, sagrado para os judeus. Eles não faziam nada, não podiam mexer na terra. Como os católicos antigamente também não. O meu avô, ao sábado, evitava fazer coisas. E então, havia 2 dias que ele nunca mexia na terra.
Era na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Portanto, os nossos antigos também têm também preservaram estas tradições. Claro que hoje já é mais difícil preservar estas tradições. Mas havia essa tradição de que ao sábado o judeu não fazia nada. Por isso é que as mulheres, no raiar da aurora, ou seja, quando o sol nasceu ao domingo, foram ao sepulcro. E já não o encontraram, porque já tinha ressuscitado. Já tinha ressuscitado. Então agora vou-lhe perguntar, sexta-feira santa não se pode comer carne? Na tradição... Na sexta-feira santa é dia de jejum, não se pode comer nada. Pronto. Exceto os doentes e os velhinhos. Então, mas a Igreja Católica, se nós fôssemos lá pagar como quando saiu o nome certo... A côngrua. Se fossem pagar já podiam comer, já não era o corpo de Cristo. Isso é uma tradição antiga que tem que ser vista no seu próprio contexto. O sinal de não comer carne às sextas-feiras da quaresma é porque nós temos algo chamado renúncia quaresmal. E é aquilo que vamos renunciando ao longo do tempo da quaresma. Certo. Nós vamos fazendo renúncias. Certo. Porque a quaresma é um tempo de penitência. Certo, os muçulmanos também fazem o Ramadão. Fazem, também é um... E também não comem carne. Mas eles levam a sério, nós é que brincamos às vezes. Eu tenho de fazer uma confissão que, à altura de quarentena, esqueci e fizemos uma churrascada aqui no dia da sexta-feira. Pronto, já pediste perdão por ela. Já pedi perdão. Agora, e peço outra vez, seu padre. Porquê é que nós não comemos carne? Porque a carne era mais cara que o peixe. Agora dizem-me assim, senhor padre, nós não comemos carne, mas comemos uma grande mariscada. Pois, ele continua a ser... Logo, está a perder o efeito. Porque a ideia é a renúncia. O que está sempre por trás disto é uma renúncia. Eu renuncio a algo. Para quê? Para quando chegar ao fim da quaresma. Agora no próximo vamos fazer a renúncia quaresmal. Então e se a pessoa for vegetariana? Não devia comer vegetais, devia comer carne? A ideia é sempre renúncia. Vê se é o contrário. Depois a côngrua existia, a pessoa pagava e ficava isenta. Mas tem a ver com o pagamento que vem de Lutero. Isto a história depois é muito... Vem de Lutero, do pagamento ao Papa, etc. Mas o importante aqui para nós é este. É a ideia da renúncia. Sempre da renúncia. Renunciar a algo. Como é que se diz? Côngrua. Côndula? Côngrua. Côngrua já não existe? Existe. Podemos marcar outra vez. Ainda se paga a côngrua ao padre. Aqui no Algarve, infelizmente, usa-se pouco, mas lá na minha terra ainda se usa. Vão pagar. Ou côngrua aos direitos paroquiais. Cada família renuncia a algo, a uma quantia de dinheiro, que entender, para dar para oferecer ao sacerdote. Quem leva muito a sério isso é os brasileiros. Os nossos irmãos brasileiros ainda levam muito a sério isso. Porquê? Porque no Brasil ainda há o dízimo, por causa das igrejas que não são católicas. Toda a igreja que não é católica ainda leva muito a sério a ideia do dízimo. E os nossos irmãos brasileiros que vêm para cá, muitos ainda pagam, ainda vão oferecer um dia de trabalho ao pároco. Já passávamos agora para o primeiro segmento. Já está na hora. Às perguntas. Pois, temos muitas hoje. Então vamos. E vamos passar aqui ao nosso primeiro segmento, que é Perguntas de Sofá. Então, meu caro amigo, sou o padre. Vou evitar ler as mais perigosas. Diz lá. E vamos aqui começar devagarinho. Um padre recebe que salário base em Portugal, uma média? Não sei. O padre recebe aquilo que a comunidade for capaz de dar. Então estamos a falar de 9, 10 mil euros por mês. É. A sonhar muito. Ou seja, é o que lhe dão e a Segurança Social não paga nada. E o gajo anda aqui a trabalhar, tem que pagar a Segurança Social. Fazemos desconto à Segurança Social. É? Temos desconto, temos uma reforma depois. Que é mínima, mas depois temos uma reforma. Para qualquer um, se pudessem fazer as malas e ir para qualquer lado do mundo, para onde é que iam? Eu? Qualquer um? Qualquer um da gente. Se eu pudesse, mas levar a família e ir com toda a gente, não é? Fazer as tuas malas agora, e ir. Mas é malas agora? Pois... Se fosse... De férias sozinho agora. Vais sozinho, mas é de férias, não precisas de ir embora. O meu destino é o mesmo, não fui lá, mas o meu destino é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
Sou padre, ir a algum lado, com algum sítio que você quisesse visitar? Eu não tenho, a viagem não é coisa que me apraz muito. Gosto muito pouco de viajar. É? Gosto muito pouco de viajar. Tenho um sítio que eu gostava de conhecer e que não ia morrer sem lá ir. Neste momento não está muito famoso, que é aos campos de concentração na Polónia. Esse sítio fascina-me. Também gostava de ir lá. O resto, não sou muito fã de viajar. Nunca fui a Roma. Nunca foi a Roma? Eu nunca fui a Roma. Eu já fui a Roma e já vi o Papa, já vi o seu padre. Tiveste mais sorte que eu. Eu fui o ano passado a Roma e fui ver a missa. Fui ver a missa do ano passado. Foi o ano passado, foi. Ainda vi o Papa Francisco a dar missa. Não tem curiosidade, padre, de ir lá? Tenho, mas... Como não gosto de Estou a ver que você tem medo de andar de avião. Não sou muito fã, não. Eu uma vez do avião, eu estive um ano na Madeira. Estive um ano na Madeira e então vim com ocupado ao continente. Depois foram para lá, naturalmente. E aquilo foi um dia de turbulência. O avião, aquilo posso chorar, que é uma coisa impressionante. O padre ao meu lado dormia tranquilamente. Eu acho que foi a noite que rezei mais terços da minha vida. Foi nessa noite. Eu tenho um pavor a aviões. E a barcos também. Para onde é que ias, Rui? Ia para as Maldivas. Se pudesse ir agora, eu ia, então. Sozinho? Não, porque não. Eu primeiro que não sabia viajar sozinho. Acho que não era capaz de pegar em mim. As Maldivas, disseste que eu estou porque as Maldivas não tem muito para fazer. Não, ia então. Gosto de nadar com os tubarões. Nem ias agora para os Estados Unidos, para o meio do basquete e o caralho. Isso não pensa. Pois é. Já que nem ias logo ver os Lakers sozinho. Se fosse para ir sozinho, se calhar ia. Pois, dá pensa, responde logo. Mas depois eu tinha outra questão que é, se calhar também não nos arriscava lá para falar inglês. O Google Trator hoje em dia faz tudo. É isso, é bem verdade. Pá, neste momento, sozinho, pá, para ir sozinho, onde é que eu iria? Já visitei o que é que gostava mais de visitar sozinho, mas, pá, vai ter que ser, seria México. E mesmo sozinho, sem medo. Depois é tudo perguntas da mesma viagem, pá. E depois de liberdade ao Pedro, tirem as algemas para contar a andota, tirem algemas ao Pedro para contar a andota. Queria contar a última vez. E aqui perguntam o que é que diz Salmos 8:3-13. Não sei. Não sei o salmo de cor. De cor sei que cor quer dizer coração. Agora não sei o que é que diz. Como é que é? Diz lá, que eu vejo aqui. Salmos 83:13. Não faço ideia. Depende da tradução da Bíblia, que os salmos não são todos iguais. O que me deu aqui no Google, o versículo... Salmos 83:13. Sim. 13. 2.13 foi o que mandaram aqui. Faço ideia. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Não sei se é isto. Faço a ideia da pergunta. Agora, falando aqui de questões, que é, já tinha estado muitas vezes também com a mãe do Caruça, que é da parte de Jeová, e diz que, acho que era isto, que Deus chama-se Jeová. Que é uma tradução, sim. E depois fui pesquisar e parece-me também que sim. Jeová. A tradução tem a ver com a tradução de... O nome é Yahvé, Jeová, há várias traduções para o nome de Deus. Mas diz na Bíblia... Não, Deus é o único, Deus é um. Sim. Deus é o único. Portanto, mas depois as traduções, depois por isso é que deu as testemunhas de Jeová. Ou seja, está em qualquer Bíblia Jeová, o nome Jeová? Não, as Bíblias têm que ver com... Isto, ao longo da história, houve várias traduções e depois depende de que ramo é que surgiu a tradução. Mas a ideia importante é este. Quer Yahvé, quer Jeová, quer dizer, há um só Deus. Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí é evidente. Há um só Deus. Portanto, os ramos são monoteístas, não é politeístas. Politeísmo é crer em vários deuses. O monoteísmo é crer num só Deus. E nós somos monoteístas. Neste caso, por exemplo, os muçulmanos, os hindus, são politeístas. Não, são monoteístas. Monoteístas. Só há um Deus para os muçulmanos. Para os muçulmanos, mas para os hindus não. O hinduísmo é uma mistura. O hinduísmo é uma mistura de religião com filosofia. É assim uma certa de uma mistura que tem mais filosofia que religião.
porque tem a ver com a purificação, etc. Portanto, tem mais filosofia que religião. E os muçulmanos, Allah acaba por ser Jeová, Deus. acaba por ser Deus. Allah é Deus. Pronto, interpretado à maneira da religião deles. Da sua, sim. O Alcorão é o livro sagrado deles, dos muçulmanos. Nós é a Bíblia, quer dizer biblioteca, portanto um conjunto de livros inspirados por Deus. Qualquer livro que nós encontremos na Bíblia, nós os cristãos, e nomeadamente os cristãos católicos, consideramos aqueles livros inspirados. O muçulmano, o livro inspirado é o Alcorão. Certo. O Alcorão. Bom, ficamos por aqui agora, este momento. Vamos passar aqui para o momento do Pedro. O Pedro tem sempre um momento dele, dá a perceber, seu padre. Tem sempre contar uma história ou contar uma anedota. É por isso é que ele se chama Pedro Histórias. Você, quando o encontrar, tem que o chamar Pedro Histórias. Pedro, o que é que tens aí para hoje? É uma história, uma anedota? Opa, as pessoas passam por mim na rua e pedem mandota. O que é que trouxeste? Trouxeste uma anedota de Posso Monte Gordo? contar uma andota. Mas depois há pessoas que vão lá dizer que as anedotas não são assim. Posso contar uma andota. E a de Monte Gordo, ou é? Conta uma andota de Monte Gordo. É Monte Gordo. Então vou-lhe contar uma andota de Monte Gordo. Que o seu padre também gosta. Então foi o seguinte. Dois amigos, duas pessoas de Monte Gordo, dois cuicos. Duas pessoas que trabalhavam no mar, dois pescadores. Uma tarde de verão decidiram, tinham chegado do mar, era fim de semana, decidiram, olha lá, a gente descai um filme famoso agora aí no cinema do Mariani, que é o Titanic. As pessoas dizem que o filme é tão bonito, porque é que não vamos os dois a ver o filme? Olha lá, vamos a ver o filme esta noite. E foram, apanharam-se neles, foram para o cinema do Mariani. Ainda estava aberto. Ainda existia. Ainda era assim, ainda era esplanada. Chegaram lá, compraram um baldinho de pipocas cada um e vai comer pipocas e a ver o Titanic. Bom, mal começa o filme. Aparece a imagem do leão da MGM, o leão a rugir. Um diz logo assim para o outro: é o filme este do leão, olha, vamos já embora que eu já vi este. E o outro disse: pá, não sejas parvo, pá, tu és parvo, tu não vês que isto é a empresa que faz o filme ainda não começou, não são todos iguais. Então vá, pronto, lá ficou a ver o filme, né? O filme foi decorrendo e quando chegou à parte que o barco estava a começar a afundar, estavam os violinistas, aquela parte emocionante, um dos homens emocionou-se e soltou umas lágrimas. O outro, quando se apercebeu que ele estava chorando, olhou para ele e disse assim: olha lá, amor, o que é que estás chorando tu? Até parece que o barco é teu. A clássica, estava a ver se ias a fora do leão antes, pá. Olha, só que nem ias a fora do leão. O leão é fixe porque faz 2 em 1. Foi 2 em 1. É, que já o barco é teu. Pois é, não sei que eu tinha ouvido essa expressão, até parece que o barco é teu. Não. Essa andota depois passou a expressão, as pessoas em Monte Gordo, quando vê alguém a chorar ou alguém a lamentar-se, que o barco é teu. que estás a chorar, parece que o barco é teu. Passou a ser uma expressão mesmo de Monte Gordo. Quick. E, meu caro amigo, para terminarmos, vamos fazer, em vez do Quinodato, porque senão o seu padre até que ainda lhe calhou um jogo, íamos fazer um sofazinho. Caruça vai dizer aí os tamanhos, o que é que puder dizer sobre o sofá. Sim, senhor. Isto está sempre em promoção, que isto é da Feira dos Faz, aqui do nosso patrocínio. Feira dos Faz, se quiserem ajudar aqui a paróquia de coisa, pode dar com um sofazinho para o seu padre. Umas poltronas ou... Umas poltronazinhas para o seu padre. Você vai lá à Feira dos Faz e olha, vem aqui da parte do possível. Vejam lá, precisamos aqui Onde é que é Feira dos Faz? Em Olhão e em Faro. Tem 2 lojas. As duas são em Olhão, basicamente. Pronto, então temos aqui o sofá chama-se Picoto, estão a ver? E está a ser a promoção, como o Steve disse. E temos aqui os detalhes do produto, então. Estão aqui a ver? A largura 2,85, profundidade 100, não diz a altura, mas também não é muito importante. Fabricado por ter um conforto extraordinário e um design moderno, o Picoto, que é o nome do sofá, não deixa ninguém indiferente. Com linhas apelativas, o sofá Picoto, que é o nome do sofá, é unicamente simples e elegante. Você nunca viu o preço certo? É o rapaz do preço certo. O rapaz do preço certo. Sobe lá para ver o preço certo. Assentos extensíveis e encosto reclináveis. Atenção, eu vou adivinhar, esta vez este é meu. Mostra lá, amor. Sobe lá para ver o sofá. Este é meu. Desta vez vou ganhar. Agora pode escrever aí o preço que você acha que é. Porra, desta vez vou ganhar. Tá. Bom, eu vou mostrar... Era aí. 380. Ok. 450. 630. Quem está mais perto? E o preço certo deste sofá é de
1.199. Mais uma vez ganhei com quase o preço metade. Acha que engana da gente, pá. Mas olha, já viste que eu, cada vez que é assim, ganho sempre com metade do preço. É verdade. E eu assim sou o que mando sempre a proposta Ganha mais sempre alta. com quase metade, é verdade. Este gajo está sempre enganando a É gente, pá. sim, pá, é sim. Isto Então, está mais feio que o outro que tinha 500 euros, mete lá o último. último. Como é que o último que era 500? Eu acho que a Feira dos Fás está com os preços muito exagerados. Porra. Será isto? Que esse Fá 1000 euros. Foi esse Este aí. foi o último. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Já nos enganaram. Mas também era 1.000 euros. Bom, Sr. Padre, nós estamos por aqui. Muito obrigado. Antes de acabarmos, só queria pedir uma coisa que eu nunca vi ao vivo e gostava muito que me ajudasse a fazer isto, que era, principalmente para a internet. Você podia transformar essa água em vinho? Não. Não sou Jesus. Os Uma milagres coisa- só ele é que faz. Muito obrigado por ter aparecido aqui, espero que tenham Obrigado. gostado. Pessoas em casa que sejam daqui da zona queiram aparecer nas missas, e isso aqui o Sr. Padre faz umas missas tranquilas, vão lá conhecer o Sr. Padre. E muito obrigado a todos e até ao próximo episódio. Força, até à próxima.